Você já se comparou com alguém e se sentiu pequeno demais? Ao olhar para figuras como Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, ou até para pessoas comuns que parecem sempre saber aonde vão, surge em nós uma sensação incômoda de insuficiência. É como se a vida deles tivesse uma rota clara, enquanto a nossa caminha em círculos. Mas existe um detalhe que raramente lembramos. Essas pessoas também tiveram seus abismos, também carregaram medos, dúvidas, sombras. A diferença não é que elas viveram sem escuridão, é que aprenderam a dialogar com ela. Carl Jung nos provoca com uma ideia desconfortável. Talvez o propósito da sua vida não esteja onde você mostra a sua melhor face, mas onde você mais resiste a olhar. É lá, naquilo que você esconde, que repousa a chave da sua totalidade. Carl Gustav Jung foi mais do que um psiquiatra. Ele foi um explorador da alma humana, um cartógrafo dos labirintos do inconsciente. Em sua visão, cada ser humano carrega uma vocação interior, a de se tornar inteiro. Não perfeitos, não santos, mas inteiros. Para Jung, essa busca não se realiza apenas acumulando títulos ou conquistas externas. O verdadeiro sentido da vida brota da coragem de olhar para dentro e de reconciliar luz e escuridão em nós. É isso que ele chamou de processo de individuação. O caminho em direção a quem realmente somos. Mas esse caminho passa por uma porta incômoda, a da sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. São emoções, desejos, memórias e até talentos que você trancou porque não se encaixavam na imagem que gostaria de mostrar ao mundo. Desde cedo aprendemos que, para sermos aceitos, precisamos vestir máscaras. No trabalho, uma máscara de eficiência. Na família, a máscara do filho ou filha exemplar. Nos relacionamentos, a máscara da simpatia ou da força. Essas máscaras são o que Jung chamou de persona, o papel que representamos diante do mundo. Elas são necessárias. Sem elas, viver em sociedade seria quase impossível. Mas quando acreditamos que a máscara é a nossa identidade, nos afastamos do que realmente somos. E o que sobra de fora da máscara não desaparece, se acumula no porão da psique. Esse porão é a sombra. A sombra é um baú cheio de fragmentos rejeitados. A raiva que você reprimiu para parecer pessoa calma. A tristeza que você escondeu para ser forte. O desejo que você sufocou para não ser julgado. O talento que você abandonou porque disseram que não dava futuro. Tudo isso continua vivo, pulsando no inconsciente. E quanto mais você tenta enterrar, mais esses conteúdos encontram maneiras indiretas de se manifestar. Negar a sombra não significa se livrar dela. Pelo contrário, o que é reprimido retorna com mais força. Quem nunca se permite sentir raiva acaba explodindo em fúrias desproporcionais. Quem reprime a tristeza pode cair em apatia ou depressão. Quem sufoca desejos pode viver de compulsões escondidas. É como tentar conter um rio apenas com pedras. Cedo ou tarde, a correnteza rompe a barragem. Muitas pessoas, ao ouvir falar da sombra, pensam: preciso me livrar disso. Acreditam que integrar significa purificar-se, expulsar o lado ruim e cultivar apenas virtudes. Mas para Jung, esse é justamente o erro. A sombra não é lixo a ser descartado. Ela é parte constitutiva de quem você é. Imagine que sua psique seja como uma árvore. As folhas são a consciência, aquilo que todos veem. O tronco é sua identidade aparente, a persona. Mas as raízes, escondidas no escuro, são a sombra. Sem raízes, a árvore não se sustenta. É da terra escura que vem a seiva que alimenta a vida. Portanto, integrar a sombra não significa cortar raízes, mas aprender a nutrir-se delas. Um dos sinais mais claros de que a sombra está ativa em nós é a projeção. Aquilo que recusamos em nós, enxergamos e julgamos nos outros. Quem rejeita a própria ambição
acusa os outros de ganância. Quem nega a própria vulnerabilidade, despreza a fragilidade alheia. Quem recalca a própria raiva, sente ódio daqueles que a expressam. É como se a sombra, impedida de falar diretamente, gritasse através do espelho humano. Quando você sente antipatia imediata e irracional por alguém, há grandes chances de estar olhando para um fragmento seu, que você ainda não aceitou. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Integrar a sombra não significa se tornar escravo dela. Reconhecer que sente raiva não significa agir de forma agressiva. Reconhecer que sente inveja não significa se reduzir a um ser invejoso. É justamente o contrário. Quando reconhece, você passa a escolher. A raiva pode se transformar em força para impor limites. A inveja pode virar inspiração para crescer. O medo pode se tornar bússola de transformação. Enquanto você nega, esses impulsos agem sozinhos, às escondidas. Quando você reconhece, eles deixam de ser tiranos e passam a ser aliados. Se existe um guardião na porta do propósito, ele se chama medo. O medo é a emoção que nos paralisa diante do novo, mas também é o sinal de que ali existe algo vital. Pense nos momentos decisivos da sua vida. Escolhas de carreira, relacionamentos, projetos pessoais. Quantos desses momentos não foram acompanhados por medo? É por isso que Jung dizia: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. O medo de se expor pode revelar a necessidade de finalmente expressar sua voz. O medo de fracassar pode apontar para a área em que você mais deseja crescer. O medo de não ser amado pode indicar a tarefa de aprender a amar a si mesmo primeiro. O medo não é um obstáculo. Ele é uma seta apontando para o lugar da transformação. Grande parte das pessoas vive de modo reativo. Reagem ao que lhes acontece, às críticas, às circunstâncias, ao acaso. Vivem como folhas levadas pelo vento. Mas integrar a sombra nos convida a uma vida ativa. Significa tomar consciência dos próprios impulsos, dos próprios limites e agir em vez de apenas reagir. É decidir e não apenas esperar. É dar o primeiro passo mesmo quando a inspiração não vem, mesmo quando o medo grita. O escritor que espera a inspiração talvez nunca escreva. O escritor que aceita o medo da página em branco e escreve apesar dele, esse encontra propósito na prática. Integrar a sombra não é um processo confortável. É doloroso encarar nossos impulsos menos nobres, nossos erros, nossas feridas. Mas sem dor, não há crescimento verdadeiro. Como o músculo que só se fortalece ao ser tensionado, a psique só amadurece ao encarar suas contradições. É por isso que Jung dizia: mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Jung via a vida humana como um processo, não como um destino pronto. Esse processo ele chamou de individuação, a jornada de se tornar aquilo que você é em essência. Não se trata de buscar a perfeição, mas a inteireza. A individuação acontece quando você integra consciente e inconsciente, persona e sombra, luz e escuridão. É como se a vida pedisse a cada um de nós: torne-se quem você é. Essa frase, que Nietzsche também ecoou, é um chamado profundo. Não significa torne-se o que o mundo espera de você. Significa descubra o que já existe em você, mas ainda não foi reconhecido. A completude não significa ausência de conflito. Pelo contrário, significa aprender a conviver com os paradoxos que nos habitam. Você pode ser generoso e, ao mesmo tempo, egoísta em certos momentos. Pode ser confiante e inseguro, forte e frágil, sábio e ingênuo. O problema não está em ter contradições.
O problema está em querer ser apenas metade delas. Ao excluir um dos polos, você mutila a própria alma. É nesse sentido que Jung afirmava: eu não aspiro a ser uma pessoa boa, eu aspiro a ser uma pessoa inteira. A bondade sozinha pode ser uma máscara. A inteireza exige a coragem de abraçar os opostos. Muitos procuram o propósito como quem procura um manual de instruções. Esperam uma revelação externa. Seu destino é ser médico, escritor, líder. Mas para Jung, o propósito não é uma profissão nem um rótulo. Ele é consequência do processo de autoconhecimento. Quando você integra sua sombra, descobre forças escondidas, paixões recalcadas, talentos adormecidos. O propósito nasce como fruto natural dessa reconciliação. Não é algo que você descobre pronto, é algo que você constrói ao longo do caminho. Assim como a semente não sabe que será árvore, mas cresce obedecendo à sua natureza, você não precisa ter o propósito escrito em pedras. Basta caminhar em direção à sua inteireza, que ele se revelará. Nenhuma vida significativa é feita apenas de vitórias. A alegria só ganha profundidade quando é contrastada com a tristeza. A coragem só tem valor diante do medo. O amor só se torna profundo, porque existe a possibilidade da perda. Por isso, o sofrimento não é apenas algo a ser tolerado. Ele é parte essencial do significado. Sem dor, não há transformação. Sem sombra, não há luz. Aquele que falhou várias vezes compreende melhor o sabor do sucesso. Aquele que atravessou o luto valoriza mais intensamente a presença da vida. É na ferida que mora a possibilidade de cura, não apenas de si mesmo, mas também de servir aos outros com mais empatia. Pense em alguém que atravessou uma crise profunda, um desemprego, uma separação, uma doença. No início parecia apenas dor, mas foi justamente nesse momento que essa pessoa descobriu forças que não conhecia. Aprendeu a se reinventar, a reconstruir, a enxergar o mundo por outra lente. Essa travessia dolorosa se transformou em bússola. Esse é o trabalho da sombra em ação. Não é diferente da jornada dos heróis mitológicos que Jung estudava. Sempre há um mergulho nas trevas antes do retorno com a conquista. E cada um de nós, em escala pessoal, vive essa jornada. Muitas vezes, imaginamos que o autoconhecimento exige retiros espirituais, longas terapias ou viagens transformadoras. Tudo isso pode ajudar, mas Jung lembrava que a psique se revela sobretudo no cotidiano. É no momento em que você perde a paciência no trânsito, na discussão familiar, na crítica recebida, que a sombra se manifesta. Cada gesto banal pode ser um espelho. O desafio é cultivar a atenção suficiente para não desperdiçar esses sinais. Integrar a sombra não é apenas um ato grandioso, é uma prática diária feita de pequenas escolhas. Escolher refletir em vez de reagir. Reconhecer a emoção em vez de reprimi-la. Aprender com o erro em vez de se condenar por ele. Costumamos associar propósito a feitos extraordinários. Mudar o mundo, deixar um legado, alcançar notoriedade. Mas para Jung, o sentido da vida se constrói também no simples. Uma palavra dita com sinceridade. Um limite colocado com coragem. Um momento de silêncio que permite ouvir a si mesmo. Essas pequenas ações, repetidas e integradas, moldam a inteireza da alma. Propósito. Não é algo que se anuncia em alto e bom som. É algo que se encarna silenciosamente nos gestos do dia a dia. Jung usava a alquimia como metáfora para o processo psíquico. Assim como os alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, nós buscamos transformar nossa matéria bruta, a sombra, os impulsos, as feridas, em consciência, sabedoria
e compaixão. Não se trata de negar o chumbo, mas de reconhecê-lo como matéria-prima. É justamente o que parecia inútil que, lapidado, se torna precioso. Assim, seu propósito não está em escapar da escuridão, mas em transmutá-la. Jung também nos lembra que o sentido não é um ponto distante no futuro, mas pode ser encontrado aqui e agora. Quando você age em coerência com quem é, mesmo em algo simples, o propósito já está acontecendo. Ao cuidar de alguém com autenticidade, ao criar algo que expresse sua verdade, ao sustentar sua integridade diante da tentação de mascarar-se, nesses instantes, mesmo pequenos, há eternidade. O que descobrimos nesta jornada? Que a sombra não é inimiga, mas guardiã do nosso crescimento. Que a individuação é o processo de nos tornarmos inteiros, não perfeitos. Que o propósito não se encontra pronto. Ele se constrói na integração entre luz e escuridão. Que o medo e o sofrimento não são obstáculos, mas mestres silenciosos que apontam para onde precisamos evoluir. No fundo, o propósito da vida é simples e radical: ser inteiro. Aceitar-se em sua complexidade, agir com autenticidade e transformar até mesmo as partes rejeitadas em fonte de significado. Agora eu te pergunto: quais partes de si mesmo você tem evitado olhar? Qual sombra insiste em se manifestar na sua vida? Talvez seja justamente aí que o seu propósito esteja tentando nascer. Se você sobreviveu até aqui sem fugir da própria sombra, parabéns! Já está um passo à frente de 90% das pessoas, ou pelo menos da sua última versão. Agora me conta, qual parte de você vive tentando se esconder, mas sempre dá um jeitinho de aparecer? Escreve nos comentários. Sem julgamento, prometo que minha sombra também vai ler com carinho. E se quiser continuar cavando o inconsciente comigo, sem precisar de lanterna, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a gente cutuca mais um cantinho da alma. E claro, compartilha com aquele amigo que vive fugindo de si mesmo, vai que ele para de correr.